Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre a influência da altitude nas temperaturas. Então pessoal, eu estou aqui na região do Ferrabras a cerca de 779 metros de altitude. Mas o que isso aí tem a ver com a questão da temperatura? Quando eu comparar onde eu estou com aquela região lá embaixo, o que acontece basicamente? A cada 100 metros, a temperatura diminui em média 0,6 graus Celsius. Por que isso acontece? Basicamente, eu vou levar em consideração ali uma coisinha chamada pressão atmosférica, que é o peso que o ar exerce sobre a superfície. Quanto mais perto do nível do mar, mais próximas estão as moléculas de oxigênio. Isso faz com que eu tenha uma quantidade maior. Essa quantidade maior vai absorver mais calor e, consequentemente, vai aumentar a temperatura. À medida que eu vou saindo de lá de baixo, que é quase nível do mar, subindo, aqui na região do Ferrabras, que tem 779 metros de altitude, essa quantidade de moléculas de oxigênio vão diminuindo gradativamente. Como assim diminuindo? Elas vão ficando mais espalhadas e elas então absorvem menos calor. Consequentemente, à medida que a altitude aumenta, diminui a pressão atmosférica e diminui a temperatura. Uma coisa que tem que ficar bem clara: 0,6 graus é uma média. Não é apenas a pressão atmosférica que vai definir isso. A gente vai recordar a questão do albedo, que é aquela capacidade que a superfície tem em absorver ou refletir também a radiação solar. Esse nível de reflexão da radiação solar varia muito com a superfície. Quanto mais clara é a superfície, mais ela reflete o calor. Então esse calor que ele é refletido, ele vai subindo para a atmosfera, vai indo. E à medida que ele vai indo, ele também vai perder força. Perdendo força, obviamente, ele vai aquecer menos. Numa região acima de 700 metros de altitude, ou seja, 779, como é o caso aqui do Ferrabras, a gente consegue perceber um pouco essa diferença de temperatura. A diferença de temperatura em média aqui em cima, ela é cerca de 4,5 graus a menos que as altitudes a nível do mar. Mas em áreas de montanhas, onde essas altitudes passam dos 4.000, 5.000, até mesmo 8.000 metros de altitude, é muito comum encontrar neve. Neves que são até denominadas de neves eternas. Então, assim, por que a temperatura em si diminui por causa da altitude? Diminuição da presença de moléculas de oxigênio, que consequentemente diminuem a pressão do ar à medida que a altitude aumenta, diminuindo consequentemente a absorção do calor, certo? A gente leva em consideração também a questão da superfície. Essa questão da superfície, se for uma área urbanizada, tende a acumular mais calor. Essa diferença acaba meio que sendo influenciada também se for uma área de vegetação, uma área que não seja concreto. Esse nível de reflexão ele é maior. Então, pessoal, essa era então a grande influência da altitude na dinâmica das temperaturas. Um forte abraço.